Bom dia! Bom dia! Estamos aqui com mais um Globo Literatura e no programa de hoje vamos falar um pouco mais sobre o naturalismo, que é uma radicalização do realismo. O naturalismo só veio para o Brasil no final do século XIX, porém esse surgiu na França na metade do século XIX. Nós estamos com a nossa repórter especial enviada de Salvador, que vai nos contar um pouco sobre Aloysio de Azevedo, que é um dos principais escritores do naturalismo. Bom dia, Anne. Bom dia, Amanda. Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo foi um crítico impiedoso da sociedade brasileira e suas instituições. Estudou na Academia Belas Artes e foi extremamente influenciado por Eça de Queiroz e Émile Zola. Seus temas principais eram focados no cotidiano do brasileiro, como o anticlericalismo, a luta contra os preconceitos, o vício, o adultério e a vida das camadas mais humildes. Suas principais obras foram Uma Lágrima de Mulher, em 1880, que era romântico, apesar de Aloysio ter sido um escritor naturalista, O Mulato, em 1881, que fazia uma crítica ao preconceito racial, Casa de Pensão, em 1884, e o mais importante, O Cortiço, em 1890. Passo agora a palavra a vocês. Um beijo. Obrigada, Andressa. Agora, para nos explicar um pouco mais sobre esse tema, o naturalismo, convoco a nossa especialista Natália Falcão. Natália. Boa tarde. Eu vou falar hoje um pouco do naturalismo e como podemos vê-lo no livro O Cortiço. Esse é um movimento que chegou no Brasil no final do século XIX. Os escritores brasileiros abordaram a realidade social brasileira, destacando a vida nos cortiços, o preconceito e a diferença social. Algumas das características do naturalismo são as seguintes: descrições minuciosas e linguagem simples. A principal característica é o cientificismo exagerado, que transformou o homem e a sociedade em objetos de experiência. O apego à objetividade é outra característica. Não há mais espaço para a literatura com textos prolixos, com descrições exaltadas de paisagens e de personagens. O materialismo. A literatura passa a exibir uma visão materialista da vida, do homem e da sociedade, negando a relação com Deus. Determinismo. O naturalismo constrói personagens cuja conduta obsede três variações: a hereditariedade, que explica as tendências, o caráter e as patologias de cada personagem; o meio, que é capaz de determinar o comportamento dos personagens; e o momento histórico, que é responsável pela ideologia. Outra característica do naturalismo são os problemas patológicos. A literatura passa a retratar temas que chocam a sociedade, como, por exemplo, homossexualidade, lesbianismo, incestos, taras sexuais, loucura, adultério, racismo e prostituição. Todas essas características podemos ver no livro O Cortiço. Obrigada pela participação. Natália, muito obrigada por essas informações. E agora vamos para um rápido comercial. E no próximo bloco, a história do principal livro de Aloysio de Azevedo, O Cortiço. Voltamos já. Depois de acordar, tique, 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 tique. Depois de almoçar, tique, 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 tique. Antes de se deitar, você tem que escovar muito bem os dentes. Tique, 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 tique. Com creme dental Colgate, tique, tique, tique. É o que recomenda Colgate. Estamos de volta e agora vamos falar um pouco sobre O Cortiço, que é o principal livro de Aloysio de Azevedo, um escritor naturalista, como vocês já sabem. Este é um marco do naturalismo no Brasil, onde os personagens desse livro moram em cortiços e estes não se misturam com a burguesia. O autor descreve a sociedade brasileira, que é formada por burgueses, portugueses, negros e mulatos, pessoas que tentam mais e mais de ganhar dinheiro e poder. Isso é o cotidiano de muita gente. Será? Depois do comercial, não perca! Vamos receber Luísa para falar um pouco mais sobre os cortiços no Brasil. Voltamos já! Girl, look at that body. I work out
Girl, look at that body. Nothing. Just do it. Estamos de volta e agora vamos receber a Luísa, que vai nos contar um pouco mais sobre os cortiços no Brasil. Bom dia. Bem-vindo ao nosso Bom dia. Vamos sentar. Vamos. Então, Luísa, vai nos contar um pouco sobre os cortiços no Brasil? Sim, então, vou começar a falar quantos habitantes mais ou menos brasileiros que vivem em cortiço. Quantos mais ou menos você acha? Gente, eu não tenho ideia, você imagina? Eu falaria uns 100 mil. 100 mil, não. Quase 4 vezes isso. 408 mil brasileiros ainda moram no cortiço nos dias de hoje. Gente, muita gente. Realmente muito. Então, há uns anos atrás, esse número chegava a 1/3 da população brasileira morava em cortiço. Nossa, diminuiu Realmente um absurdo, né? Menos mal, né? Mas continua muito ruim. Nesses cortiços a vida é muito precária, é sempre muito sujo, não tem privacidade. Então, por exemplo, quando uma pessoa pega uma doença, todos os habitantes do cortiço acabam sendo infectados também. Algumas dessas doenças que foram muito propagadas por causa dos cortiços são a febre amarela, sífilis e varíola. Mesmo depois de todo o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, continua com 408 mil habitantes que moram em cortiços. muita coisa. Realmente. Então, por que vocês acham que eles continuam lá? Além de ser muito mais barato, o metro quadrado de um cortiço caro é R$28. Nossa. Pra quem tá em casa e não sabe, o metro quadrado no Morumbi pode chegar até R$5.000 metro quadrado. Então, exatamente. É realmente muito barato e esse é um dos motivos que eles continuam vivendo lá. Outro dos motivos é que é perto do trabalho deles. A maioria mora e trabalha no centro. Por isso que eles continuam vivendo no trabalho. Que os cortiços são mais pro centro. Isso, exatamente. A maioria se localiza no centro e eles continuam vivendo lá por causa da facilidade para chegar ao trabalho. Realmente. Então, e seria também muito interessante saber a diferença psicológica de cada pessoa, de uma que vive no cortiço e outra que não vive. Isso realmente afeta muito o psicológico de cada um. Realmente. E então, para isso, nós vamos falar com a nossa psicóloga, a Jaldina Martinez, que vai nos falar um pouco sobre como a afirmação que a Luísa de Azevedo faz no livro, de que o meio corrompe o indivíduo. A Jaldina? Aqui no meu lugar, eu ia rir de me acabar. Só vendo a patroinha aqui no meu lugar, botando a roupa pra quarar. Minha colega quis botar pique no cabelo dela. A psicologia, como a ciência que estuda o comportamento humano, vê o homem como um ser social e histórico. Como o homem como ser social, ele está inserido no meio. E este meio pode influenciá-lo, como ele também pode influenciar o meio. E a intensidade com que este homem vai ser influenciado pelo meio depende de diversos fatores, como, por exemplo, a história de vida, o quanto ele é dependente afetivamente, economicamente deste meio, a estrutura familiar, o quanto ele interiorizou os princípios, os valores. Então, esses são fatores que vai determinar a intensidade com que ele vai receber a influência deste meio. Mas ele também tem o direito de escolha, a possibilidade de escolher se ele vai ser influenciado por este meio ou se ele vai mais influenciar o meio. Então, não podemos esquecer que, assim como o meio influencia o homem também influencia o meio. Foi realmente um programa muito interessante. Dica de hoje, a leitura do livro O Cortiço para aprofundar mais sobre esse assunto. E nós ficamos por aqui. Fique agora com Mais Você, com a Ana Maria Braga. E o Louro José. Até semana que vem. Até. Bom dia. Bom dia. Estamos de volta. Não, estou de volta. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui com mais um Globo Literatura.
E no programa de hoje iremos falar um pouco sobre o naturalismo, que é uma especialização. Bom dia!